Bom dia, amados irmãos. Quão bom e quão maravilhoso podermos ter contato com vocês, pelo menos pela internet, não é? Mas querendo Deus, em breve estaremos juntos novamente para interagirmos melhor, para aprendermos melhor. O quase nada que eu sei, procuro compartilhar com vocês da melhor maneira. O tema de hoje, da aula 5 da revista Compromisso, é Deus é Santo. Deus é santo. Onde a palavra de Deus nos mostra que Ele é santo? Isaías 6,3 já afirmava: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E isso foi visto pelo povo de Deus durante todo o tempo que existiu o ser humano na terra. Ainda temos lugares maravilhosos que resplandecem a grandiosidade e a santidade de Deus, porque Ele é perfeito em tudo. Mas santo, santo, santo 3 vezes? A santidade de Deus é absoluta. É absoluta. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós vemos Isaías e agora vemos Apocalipse 4,8, onde também afirma, de novo, 3 vezes, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Por que assim era, é e há de vir? Porque tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho esteve conosco e veio para cá encarnado através do Espírito Santo, que era Ele próprio. E virá novamente, e esse dia está muito mais perto do que a gente possa imaginar. É de uma hora para outra e Ele volta para cumprir definitivamente aquilo que estava escrito. O melhor ainda está por vir, de fato, está por vir. E pode acontecer a qualquer momento. Estejamos preparados. Deus amado, Deus querido, seja misericordioso conosco, meu Pai. Capacita-nos a fazermos o melhor que pudermos, tudo que fizermos pelo Teu reino. Permita-nos, meu Senhor e meu Deus, passarmos o melhor de Ti nessa aula para todos os nossos irmãos. Bem-vindo à Escola Bíblica Discipuladora da Primeira Igreja Batista de Ponta Grossa. Ali consta professor, e eu completei, aprendiz privilegiado, Lauro Kseleft. Vamos juntos nesse aprendizado. Deus é santo. Aula 5. Dos livros Levítico 11, Salmos 77 e 78. Há um objetivo geral. Todos nós necessitamos compreender em que consiste a santidade de Deus. Já demos uma pincelada ali no início, né? A santidade de Deus é absoluta. Ser santo é um dos atributos de Deus. É um dos atributos de Deus. Estão sendo abordados pouco a pouco para que não transborde da cestinha de aprendizado de todos nós. Objetivo específico dessa aula. Todos nós, crentes cristãos, precisamos aceitar o desafio iminente. É para já, é para agora, de vivermos plenamente uma vida cristã. Tá certo? Vamos nos esforçar para isso, porque sem esforço ninguém vira campeão, gente. E nós devemos combater o bom combate, competir na carreira perfeita, que é a carreira ao encontro de Jesus Cristo. Troféus, medalhas, premiações, isso tudo não vale, na realidade, nada. É só vaidade. O texto áureo de hoje está em Levítico 11, versos 44 e 45. Vamos ler? Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. E para que sejais santo, porque eu sou santo. Quer justificativo maior? Se nós dizemos que amamos a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo,
e apenas o amamos, nós devemos entender que esse Deus é o nosso Criador, justo, santo, perfeito e soberano. E tudo que Ele proporciona tem um porquê, que é para cumprir a vontade dEle, certo? E tem um para quê, para que nós estejamos conectados sempre com Ele. Tá certo? Eu deixei em vermelho bem grande aqui para que todos vejam e pensem bem. Sem renúncia não há santidade. É impossível. Deus não precisa renunciar de nada. Ele é a santidade absoluta. Nós temos a possibilidade de nos tornarmos santos, separados dessas coisas do mundo. Está escrito, não vos conformeis com este século. Certo? Está escrito, buscai antes e acima de tudo o reino de Deus e a sua justiça. E tudo que você necessita, que eu necessito, Ele nos dá gratuitamente. Ele vai suprindo. E quando você menos espera, aqueles problemas imensos que você imaginava que iam acontecer, mais de 97% não acontecem. Existe pesquisa disso. É pena que eu não tinha lembrado antes, senão eu colocaria no texto da aula de hoje, por escrito, para vocês gravarem melhor. Ok? Santidade é uma condição, vamos lá para o latim, sine qua non. É uma condição sem a qual não há possibilidade nenhuma de termos um relacionamento com Deus. Esse relacionamento foi nos proporcionado por Jesus Cristo quando rasgou o véu do templo de cima a baixo e Ele abriu um caminho para conversarmos com o Pai no nome dEle, na presença do Pai, sem ficar nos prostrando diante de coisa nenhuma, de objeto nenhum. É por Cristo, é com Cristo e é em Cristo. Várias aulas eu já mencionei isso. É como eu venho vivendo e não me arrependo. Ok? Então vamos lá. Levítico 11, 44, 45 explica que Israel deveria, e nós também devemos, é lógico, buscar essa santidade. Sem santidade, sem estar separado do mundo, sem ser santo, que é separado do mundo, como é que vamos ter um relacionamento com Deus? Então a santidade tem que fazer parte do nosso estilo de vida. Concorda comigo? Dá trabalho? Dá. O diabo vive dando rasteira, botando casquinha disso, casquinha daquele, tropeço para a gente cair. Mas se você está buscando a Deus, você pode até escorregar, pode até cair, Deus te levanta de novo. Tá certo? Verso 44b. A santidade de Deus é tão perfeita que até os céus não são santos aos olhos dele. Surpreende, né? Criação dele e não são perfeitos. Veja lá. Jó 15, verso 15, parte B. E nem os céus são puros aos seus olhos. Mas espera aí, se pureza é sinal de santidade, como que nós, cheios de pecado, vamos ser santos? Pelo sangue que Jesus verteu na cruz, nós fomos limpos de todos os nossos pecados. Nossas vestes se tornarão mais alvas do que a neve. Mérito nosso? Nenhum. É pela graça, mediante a fé que tenhamos de reconhecer em Jesus Cristo o nosso único e suficiente Salvador, teu e meu, da tua casa, da minha casa. A propósito, por falar em casa, lembra de Paulo e Silas, quando deu um terremoto, eles estavam presos, e quando deu o terremoto, todas as cadeias de todos os presos se soltaram, e o carcereiro ameaçando se matar, Paulo e Silas gritaram, não faças isso, estamos todos aqui. Mas ele sabia que por eles estarem soltos das cadeias, ele poderia ser morto. Senhor, o que eu posso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer? Olha que frase. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ok? Está lá em Atos dos Apóstolos. Vocês vão achar. Eu deixo a pista, vocês procuram. Bem no comecinho. Santificação e salvação. Buscar a santidade é dever individual. Tem um caso raro que uma mãe dedicou a vida inteira orando pelo filho.
40 anos orando pelo filho. Um certo Agostinho, o mais sábio santo da Igreja Católica, um referencial para todas as igrejas. Ele foi salvo porque num determinado acontecimento na beira do mar, ele entendeu a grandiosidade de Deus. E aí se prostrou e se rendeu diante de Deus. Santificou-se ali. Separou-se do mundo ali, que a mãe tanto pedia. Amém? Buscar a santidade, então, é dever individual. Eu não posso salvar você, nem você vai me salvar. Mas Jesus Cristo já fez isso por nós. Tá certo? Mas tem atitudes pessoais, intencionais, exclusivas e conscientes de cada um de nós. Falamos em renúncia. Se você sabe que os vícios te afastam de Deus, seja do fumo, seja da bebida, da prostituição, dos furtos, do roubo, das falsificações, seja lá o que for, de enganar o próximo, de levar vantagem em cima de alguém descuidado, isso é o que acontece nesse mundo de iniquidades que nós estamos vivendo. Vocês são testemunhas disso. Golpe por telefone não falta oportunidade para acontecer. Pelo computador, também não. De pessoas que vêm fazendo de tudo para te enganar, para te oferecer vantagens ilícitas, não aceite. Você não é obrigado a aceitar. Ninguém é obrigado a aceitar. Aliás, nem Deus nos obriga a nada. Ele nos chama para ter esse relacionamento intencional conosco, desde que nós queramos ter um relacionamento intencional com Ele. Mas atentem bem, santificai-vos e sede santos. Por outro lado, a nossa salvação é um dom gratuito de Deus. Já dissemos agora há pouco, é pela graça que somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, nem daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. É um dom maravilhoso de Deus, tá bem? Entendam bem, Efésios 2, verso 8. Vamos ler, está ali embaixo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Professor, você está repetindo? Eu estou. Sabe por quê? O povo de Deus tinha a obrigação de conhecer o Pentateuco inteiro, na ponta da língua, até os 14 anos. E isso se mantém até hoje. Conhecem a letra escrita, mas a palavra ainda não entrou no coração, empedradinho deles lá. A hora que entrar vai fazer uma revolução extraordinária. Destacamos alguns pontos, aqui já entrando no Salmo 78, vai parecer que está meio que fora de sequência, e está, mas tudo é intencional aqui. Destaques no Salmo 78, verso 1. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai vossos ouvidos. Vocês devem ter escutado um ruído de moto ainda há pouco, uma batida de porta no apartamento do lado, mas ouvir é lá dentro. Ouvir, captar bem as palavras da minha boca. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. Existem enigmas que estão sendo descobertos de uma forma espetacular no deserto do Saara e naquelas terras mais antigas, naquelas nações mais antigas lá, que está surpreendendo arqueólogos, cientistas e um monte de gente. Está escrito aqui. Ele faria isso e está mostrando. Só não vê quem não quer. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como sua força e as maravilhas que fez. Você acha que Deus tem força? Ele fez algumas maravilhas, já fez na tua, na minha vida também. Eu sei. Tá? Mas para quê? Para que a geração vindoura soubesse, e os filhos que nascessem, os quais se levantassem e as contassem aos seus filhos, era de pai para filho, passando-se os conhecimentos
Não tinha internet, não tinha Google, não tinha enciclopédia, não tinha livros de história, alguns papiros escritos, alguns pergaminhos escritos, e muito disso se perdeu. Mas por ter se perdido, ele vai revelar agora no final dos tempos, já está revelando. E muitas mais revelações vêm aí. Tem pais que, para ter paz, terceirizam a formação dos filhos para escolas não muito recomendáveis. Nós vimos exemplos desastrosos da educação no Brasil nesses últimos anos. Lamentável o que estava se ensinando nas escolas, esculhambando a pureza e a inocência das crianças, meninas dos olhos de Deus, preferidas de Jesus Cristo, manchando as crianças desde a mais tenra idade. Sabe por que isso acontece? Porque renunciaram de forma errada. Em vez de renunciar ao mau ensino, renunciaram à responsabilidade de educar os filhos. É exclusiva dos pais a responsabilidade de ensinar vida santa aos filhos. De que forma? Vivendo de vida santa, para evitar a repetição dos fracassos passados e o perigo da apostasia. Apostasia. Lembra que Pedro era casado, que Jesus curou a sogra dele, e no entanto ele foi o primeiro grande líder humano da igreja de Jesus Cristo? Pois é. Tem igrejas que os líderes não podem casar, não devem casar, são forçados ao celibato, são obrigados ao celibato, uma pena. Como que eles vão ter condições de querer estruturar uma família, ajudar a estruturar uma família, se eles não têm nenhuma? Através das nossas atitudes e exemplos, submissos ao senhorio de Cristo, ensinaremos a bênção da santidade aos nossos filhos. Lembre-se, a frase que está ali embaixo não é minha, eu aprendi quando eu tinha 18 anos. A palavra convence. O exemplo arrasta. Se eu tentar convencer algum de vocês a fazer algumas atividades que eu faço, a imensa maioria até pode dizer que vai fazer, mas não fará. Mas quando me vê fazendo, muitos vão criticar, mas sempre vai ter alguém com o coração afofado que vai perceber: olha que gesto, eu nunca tinha pensado nisso. Evangelize com as ações mais do que com as palavras. Salmo 78 ainda destaca, verso 7, para que pusessem em Deus sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Guardaram tão bem, tão lacradinho, tão fechado, num cofre de um coração empedrado, que não conseguiram entender até hoje o que era para fazer. E não fossem como seus pais, geração contumaz, rebelde, geração que não regeu o seu próprio coração. Reger, maestro, regendo a orquestra. Você não conseguiu controlar nem o próprio coração. Não teve autocontrole, não teve domínio próprio, mergulhou nos erros do mundo, na idolatria, e acha que está agradando a Deus. Então não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja, fugiram, se acovardaram, duvidaram do poder de Deus. Duvidaram do poder de Deus que já tinha feito tanto por eles. Não guardaram aliança com Deus e foram se prostrar diante de outras coisas, objetos que não têm valor nenhum. E recusaram andar na sua lei. Era muito dura a lei? Não. Aquele trilho por onde passa a locomotiva é de aço, tem que ser de aço, tem que ser rígido, para que a locomotiva possa ir e vir em segurança. A lei determina limites para que a gente tenha um direcional a seguir. Ele não nos obriga, mas ele alerta. Anota aí, Deuteronômio 28, do 1 ao 14. A grande bênção, a grande diretriz para a humanidade.
Ali te mostra direitinho o que você deve fazer, como deve fazer. E não deve desviar nem para a direita nem para a esquerda. E se a locomotiva desviar dos trilhos? Se esse trilho não for de aço, for de um ferro vagabundo, a desgraça vai ser grande. E na nossa vida não é nada diferente. Então nós temos que guardar essa aliança com Deus. E devemos aceitar andar na lei dele. Mas só que eles se esqueceram das suas obras e maravilhas que lhes fizeram ver. Foi pouco abrir o mar vermelho para eles passarem a pé enxuto. Já vou direto nesse ponto, não vou nem tocar em outros. Para que Deus determinou assim? Primeiro, para que pusesse sua confiança unicamente em Deus. Não confie em coisas que não resolve. Confie em pessoa, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses três têm todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Não busque nenhuma solução fora disso. Segundo, testemunhassem de suas obras por todas as gerações. Você dá testemunho das bênçãos que recebe? Eu já fiz várias vezes. Faz um bem enorme. Vai contar vantagem não. Porque apesar de mim, Deus tem me socorrido. Terceiro, fossem fiéis e guardassem os seus mandamentos. De novo, guardaram demais. A respeito de pôr sua confiança unicamente em Deus, prestem atenção. Nessa pandemia, os que buscaram, sabiam que o doente precisava de médico, e Jesus falou isso, mas buscaram Deus acima dos médicos. Várias pessoas foram curadas e Deus permita que sejam também salvas, não apenas os doentes, mas os familiares deles também, porque esse doente não estava sofrendo sozinho. Amém? Então, vamos para frente. Adversidades são desafios. Lembremos da santidade de Deus. Sejamos santos para nos relacionarmos com Ele. Sem santidade a gente não consegue se relacionar com Deus. Dá um trabalho enorme, porque no dia a dia, basta você pôr a cara na janela, você vê coisa que não presta. Se você andar pela rua, você vai ver um monte de coisa que não é boa. Se você liga rádio, televisão, seja lá o que for, são raras as coisas que são boas. E mesmo as boas precisam ser filtradas. Salmo 77, 2, lá no finalzinho. Minha alma recusava ser consolada. Pobre do salmista. A dor era tanta que ele não conseguia nem aceitar a consolação. Não aceitava palavras de consolo. Ainda no 77, versos 7 a 9. Rejeitará o Senhor para sempre, não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Mas em Lamentações 3:22 está escrito: suas misericórdias renovam-se a cada manhã, são a causa de eu não ser consumido, ou de não sermos consumidos. Está escrito lá. Ou encerrou ele as misericórdias na sua ira? Claro que não. Mas não mesmo. Em Jó, está só anotadinho ali, 16:33, Jó 16:33, anote. Dá uma pesquisada, você vai aprender um pouco mais. Não vou te dar a carne já mastigada. Tá ok? Mastiga aí. Salmo 77, versos 10 a 13. Gente, nós precisamos, é nosso dever admitir nossa enfermidade, lembrando dos anos da destra do Altíssimo e das obras do Senhor, das maravilhas e da antiguidade. Testemunhemos de todas as suas obras, de todos os seus feitos. Gente, é o dia inteiro Deus fazendo maravilhas, no universo inteiro. E nós que estamos num dos menores planetas conhecidos do universo, não conhecemos nem as maravilhas que Ele faz aqui no nosso bairro.
na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Precisamos reconhecer, dar graças e louvores e dar testemunho das maravilhas que Ele faz. E é bom também, e devemos declarar: o teu caminho, ó Deus, teus atos são santos. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Procure. Tem nações que têm alguns milhões de deuses. Só precisamos de um. Sabe por quê? Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Quando fomos pegos do barro, moldados, em nossas narinas foi soprado o fôlego da vida, nesse fôlego da vida veio o Espírito de Deus para dentro de nós. O nosso corpo de barro, que vai voltar a ser pó e virará barro novamente, é templo do Espírito Santo. Não precisa ter corpo atlético. Não precisa. Ele só quer um coraçãozinho afofado, transbordante do amor dele, que ele tem por nós, mas não é só para mim que recebo o amor dele, eu tenho que pegar esse amor e multiplicar semeando à minha volta. Se a minha fé, se o meu entusiasmo, a minha alegria não contagiar ninguém, eu não presto para nada. Eu reconheço o amor de Deus agindo na minha vida o tempo inteiro. Por isso que eu sempre agradeço em tudo e por tudo. Mas antes eu não era assim. Eu reclamava em tudo e por tudo. Mas aprendi estudando o que precisa ser estudado. Não adianta você decorar todas as enciclopédias e todos os livros que existem no mundo. Basta você viver a mensagem de um livro, a Bíblia Sagrada, na sua essência. Dá trabalho, mas é muito recompensador. Galardoador. Amém? Não nos conformemos com o mundo. Aí entra a renúncia. Nós precisamos permitir que isso interfira, aliás, permitir que isso interfira em nós, o mundo e as coisas do mundo, certamente vai influenciar em decisões e escolhas erradas que jamais poderão alterar o agir de Deus e nem mudar seu caráter divino. Mas muda sim o galardão que teríamos a receber se nos permitirmos contaminar, se não renunciarmos aos males da iniquidade que vem como uma avalanche em cima de todo mundo. Nós devemos nos voltar para Deus e buscar a nossa santidade, declarando: ó Deus, teus atos são santos. Nós devemos fazer isso cientes que só Deus é justo, santo, perfeito e soberano. Só Deus. E a vontade dele é justa, é santa, é perfeita e soberana. Você viu ali que devemos nos voltarmos. Errei, né? Devemos nos voltar. Malaquias 3, verso 3. Olha só. O tempo está esquentando. O cadinho já está ficando vermelho para a purificação. Malaquias 3:3. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Em justiça, não confundam com injustiça. Deus é justo, é santo, é perfeito e soberano. Ele não vai nos colocar num cadinho ali, onde derrete o ouro ou a prata para purificação. Já temos os cardos e abrolhos como herança da desobediência de Adão e Eva no paraíso, que são as lutas, dificuldades e um monte de coisas que a gente enfrenta todo dia. Vamos lá, Salmo 77, verso 14 a 20. A santidade de Deus realça sua eterna bondade por nós pecadores. Opa! A eterna bondade não é só um ato de bondade. Eterna bondade, porque Deus é eterno. Amém? Todos vemos que Deus, em suas maravilhas, intervém bondosamente na vida e história dos pecadores. Diante da onipotência de Deus, o planeta se contorce em terremotos, tempestades, raios, trovões.
a serviço dos soberanos propósitos dele, para corrigir o que precisa ser corrigido aqui. O dilúvio foi um prenúncio, e ele está fazendo de outras formas para despertar aqueles que festejam e não se prostram diante dele. Tá? E o mar, obedecendo, se abriu para Israel passar a pé enxuto como um rebanho, seguindo os pastores Moisés e Arão. E Moisés e Arão eram imperfeitos. Moisés era gago, tinha matado um egípcio, era um assassino, era turrão, era meio explosivo. Arão, irmão de Moisés, era seu porta-voz. Mas eram homens imperfeitos como nós, só que obedeciam melhor a Deus. Mesmo errando, obedeciam. E as ovelhas têm a tendência de identificar o pastor pela voz. Ouviam o chamado e seguiam. E como murmuravam? Salmo 77, 19 a 20. Moisés também murmurou várias vezes. Saiu caro. Viu, mas não entrou na terra prometida. Salmo 77, 19 e 20. Como e quando quer, Deus agita e acalma as muitas águas em termos proféticos, muitas nações, muita água, muita gente, muitas águas, muitas nações, para cumprir os seus bons desígnios para o homem e por meio do homem. Você já experimentou ser instrumento nas mãos de Deus? Experimenta. Tanta glória, tanta gratidão no coração quando você vê a coisa acontecendo, porque primeiro, você negou-se a si mesmo. Você tinha compromisso, você tinha o que fazer, mas você parou, você abriu mão de você e você foi servir o próximo como quem serve a ele. Percebe? Para o homem, por meio do homem, que veio do pó e ao pó voltará, sendo antes amorosamente moldado como um vaso nas hábeis mãos do divino oleiro. E agora? Vida de santidade. Viu quanta coisa a gente lembrou dessa historinha curta de hoje? Vida de santidade é um constante combate à amnésia espiritual, para a gente não esquecer da grandiosidade de Deus. Salmo 78, versos 11 a 66. Aí aponta para os 5 frutos produzidos na santificação, versos 11 ao 21. Aponta para a ação de graças, contentar-se sem exigir nada. No verso 22, relembrar sempre as maravilhas do Senhor nos traz fé e confiança. Versos 23 a 30, nós devemos ter consciência que a graça e misericórdia de Deus são a fonte da nossa esperança. E quando a pessoa perde esperança, se abate, vem depressão, e quantos que na depressão suicidam-se? Verso 31 e 35, ao quarto item. Escolhas e decisões erradas geram muitas aflições e o arrependimento não é mera opção. É questão de sobrevivência por Cristo, com Cristo e em Cristo. Arrependimento é questão de sobrevivência por Cristo, com Cristo e em Cristo, para a vida eterna. Quinto ponto, 36 ao 66. Aprender com os erros dos outros nos faz sábios. Algo que devemos exercitar sempre é a gratidão. Quando você faz alguma coisa por alguém, a pessoa se mostra inteiramente agradecida, você sente-se bem de ter dado, ter feito o que fez, ou ter dado o que deu, e você quer dar mais. E com Deus não é diferente. Não é diferente. Então, quando agradecemos a Ele e compartilhamos daquilo que ganhamos, multiplicamos, beneficiando outras pessoas em torno de nós, é disso que Ele quer. É disso que Ele se agrada. Fidelidade a Ele, sem egoísmo. A bênção que eu recebo é para mim, sim, mas eu tenho que testemunhar dela. E se essas bênçãos me trouxeram alguns benefícios, digamos, até materiais, de alimentos ou de roupas, ou sei lá, me trouxeram alguns benefícios, alguns ganhos palpáveis, eu não preciso de tanto, eu devo repartir.
Ó, de novo, vocês estão escutando a porta batendo. Mas ouçam a palavra de Deus lá dentro do ouvido. Devemos sempre recordar a extraordinária maneira como Ele nos resgatou, como nos guia, nos alimenta e do nada faz todas as coisas, e por isso devemos nos contentar sem nada determinar, nem reivindicar, nem exigir. Um coração grato doa, reconhece plenamente saciado, bendiz o nome do Senhor porque Ele é bom. Deus é bom, é justo, é santo, é misericordioso. Fé e confiança, no verso 22. Manter sempre vivos na mente os maravilhosos feitos do Senhor, enche-nos de fé e de confiança, porque não creram em Deus nem confiaram na sua salvação. Olha aí, gente, não adiantou nada Deus fazer o que fez por eles. Para aqueles que murmuravam e que reclamaram, de todos os adultos que saíram do Egito, 3 chegaram nos limites da terra prometida. Moisés ficou por ali mesmo, e seu túmulo nunca foi achado, para não virar ídolo. Josué e Caleb, esses entraram na terra prometida, porque confiaram na salvação. Tá? A amnésia espiritual suscita, ou levanta, ou provoca a ira de Deus, desencadeando em nós terríveis consequências para aqueles que não reconhecem os maravilhosos feitos dele. Esperança, versos 23 e 30. Sabiamente o salmista usa a expressão contudo, porém, todavia. Né? Contudo, a misericórdia do Senhor salvam Israel. Deus abriu as comportas dos céus, fez chover maná, fartou-os de comida, soprou o vento, fez cair carne do lado de suas tendas. Não tiveram que sair caçar. Deus pôs a carne ali, eles queriam carne, comeram tanto de se fartar de sair pelos narizes. Meu Deus do céu, misericórdia. Necessitamos trazer à memória e ao coração que a sua graça e misericórdia são a eterna fonte da nossa esperança. E quando a gente erra um monte, ainda vem com a restauração. É muito amor por nós, gente, é muita misericórdia por nós. Verso 31 e 35, todos nós precisamos reconhecer que a maioria das aflições, ansiedades, lutas, dificuldades, essas batalhas do nosso dia a dia, grande parte dessas em nossas vidas resultam das escolhas que livremente fazemos em nosso viver. A pessoa decide fumar, decide beber, decide se drogar, se destrói, e o culpado é Deus? Nunca. Mas Deus espera pelo nosso arrependimento, Ele inspira e espera. Ele mostra e torce que a gente veja. Pai, dá-nos olhos de ver as tuas maravilhas, dá-nos ouvidos de ouvir e entender a tua palavra, Pai. A todos nós. Dá uma chance a toda essa multidão imensa que tem no mundo de ter uma experiência com Jesus Cristo. Uma. Se ainda assim não aceitarem, Pai, vai paciência. Nós precisamos assegurar sobrevivência para sempre na sua soberana presença. Sabedoria, verso 36 até o 66. É necessário olharmos para o passado como fonte de rico aprendizado, sabendo que, vem a palavra do homem, né, que já entendeu alguma coisa. Uma pessoa inteligente aprende com os seus erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Pega esse A que está ali em cima e joga lá no rodapé para nós ver uma coisinha aqui. Ó. A. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lança em rosto, não joga na cara. E a sabedoria lhe será dada. Tiago 1, verso 5. E o salmista aponta graves erros de Israel. Algumas coisinhas assim. Algumas coisinhas. Não guardaram a aliança com Deus. Recusaram andar na sua lei. Rebeldes foram infiéis a Deus, esqueceram as suas obras e maravilhas, e em sua fome tentaram a Deus, duvidando que os alimentaria. E fizeram isso, gente. Não bastou abrir o Mar Vermelho, como já mencionamos no começo. Não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação.
Salmo 78, verso 67 a 72. Além disso tudo, recusou o tabernáculo de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Edificou seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo e o tirou dos apriscos da ovelha, mero cuidador de ovelhas, e o tirou do cuidado das que estavam prenhes, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas divinas mãos. Não tenho divinas mãos ali, mas as mãos de Deus são divinas. Aula 5, revista Compromisso, editora Convicção. Eu tenho a convicção de que estamos aprendendo a cada aula. A cada aula que a gente dá, meus irmãos, não dá para descrever o tanto que eu aprendo. Pena que o tempo é curto. Porque isso que nós abordamos hoje daria aula para mais de um mês. Pode acreditar. Passo a passo, vasculhando cada entrelinha ali. E para fechar, 1 Pedro 1, verso 15. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Guardem bem isso. Em tudo o que fizerem, sejam santos. Não façam as coisas que estão sendo feitas no mundo. Optem pelo querer de Deus, que é justo, que é santo, perfeito e soberano. Eu espero, meus irmãos, ter conseguido transmitir um pouquinho que fosse daquilo que eu absorvi, que eu assimilei ao preparar essa aula. Tem muita coisa que deveria ser corrigido ali e melhorado, mas vamos melhorando a cada passo. Santo Deus e Pai, abençoa todos esses que tiveram paciência de me acompanhar nessa aula, onde o aprendiz sou eu, e concede a cada um deles uma santa e abençoada semana. Mas, Pai, não só esses que participaram, eles têm família. Abençoa as famílias de cada uma dessas pessoas, Pai. No poderoso nome de Jesus. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Amém? Fiquemos em paz.